Entrando aqui ao vivo para fazer uma live sobre produtos. Tô aqui com o meu dispensário em casa. Vamos entrando. Eu escrevi lá nos stories qual é a proposta dessa live. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é uma brincadeira. Alguém vai entrar aqui, fazer uma pergunta sobre algum problema que tiver ou alguma coisa que queira usar cannabis de alguma forma. Eu tenho aqui todas essas possibilidades. Então, a gente vai simular como se fosse no meu dispensário. A minha ideia com essa brincadeira é que vocês tenham uma experiência, né, da quantidade, uma experiência de estar num dispensário, da quantidade que a gente tem de produtos no mercado e das possibilidades de uso da cannabis, né? Para quem não sabe, eu trabalho aqui num dispensário, sou educadora canábica, então eu treino as pessoas do dispensário sobre os produtos, sobre ciência da cannabis, sobre o mercado aqui. Então esse é o meu trabalho aqui no Canadá. E a minha ideia surgiu quando eu estava no intervalo lá no dispensário. E aí eu falei, pô, ia ser legal se as pessoas pudessem ter essa experiência de né, ter essa, pelo menos a ideia do que seria uma possibilidade de você ter algum problema e conseguir pelo menos ter uma diminuição desse problema ou então uma melhora na qualidade de vida de alguma forma com cannabis. E é isso que eu vejo diariamente, né, no meu trabalho aqui. Então eu quis tentar fazer isso, dar essa possibilidade. Fiz na semana passada com uma amiga, hoje eu não tô trabalhando lá, eu tô aqui em casa. E aí eu arrumei essa prateleira aqui dentro desse armário e ficou até arrumadinho aqui com todos os produtos que eu tenho em casa. Então a ideia é a seguinte: quem quiser entrar aqui para conversar comigo, pode ser alguma coisa que você queira, pode ser, eu quero alguma coisa para ir na festa. Eu sei que tá todo mundo de lockdown, então ninguém tá indo pra festa, mas é só para brincar e para poder começar a entender como é que funciona essa dinâmica de ter de querer alguma coisa e de qual produto encaixaria dentro dessa possibilidade. Eu acho que essa é a dinâmica que eu quero fazer aqui. E também, como eu falei, para mostrar essa pluralidade de produtos que a gente tem no mercado, para a gente não ficar preso só nessa ideia de que tem um óleo, né, um óleo de CBD, ou um óleo 1 para 1, que é mais ou menos isso que a gente vê hoje a maioria das pessoas falando, ou no máximo uma cápsula. O produto de cannabis no mercado é tudo isso e muito mais, isso é só o que eu tenho em casa. Então, eu acho que essa pode ser uma ótima brincadeira. Ninguém vai levar, mas também ninguém vai pagar. Mas a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar. E por que eu quero que as pessoas entrem aqui para falar comigo? Porque quando a gente tem essa dinâmica de conversar, né, num dispensário, eu preciso de alguns feedbacks, assim. Que tipo de método de consumo que você quer, né, para que coisa. Então tem esse diálogo e então faz parte entrar aí para conversar comigo. Então, se você tiver já alguma ideia aqui, você pode me chamar aqui, fazer esse request. E a ideia é ser uma coisa rápida, né? Como se fosse no dispensário mesmo, para poder falar com mais pessoas nessa live. Então, vamos ficar aqui uma horinha, assim, conversando sobre isso. Antes de... Pode começar já a ter ideia, tô vendo o Gustavo aqui, meu aluno, se quiser entrar. A ideia é essa, então você já pode começar pensando alguma coisa que seja para você, ou que seja para o seu pai, para sua mãe, ou para o seu filho, alguma coisa que você acha que cannabis pode te ajudar. E aí, dentro das limitações, né, de eu não ser uma profissional da saúde, por acaso, de eu trabalhar aqui no mercado recreacional adulto aqui do Canadá. Então, a minha ideia não é dar um conselho médico, né, consulta médica. A minha ideia é indicar um produto de acordo com a minha experiência e com a experiência das pessoas, né, que eu conheço aqui no Canadá. Aqui, para quem tá falando aqui que quer ser minha aluna, em breve eu vou abrir uma segunda turma, vocês vão ficar sabendo por aqui. Então vamos começar. Quem quiser falar comigo, ou pode colocar uma pergunta. Aqui, a Júlia tá já falando aqui de cólica. Vamos ver se eu consigo chamar ela
Oi, Oi, Júlia, tudo bem? tudo bom? Tudo Bem-vinda ao meu bom? dispensário. Como, Obrigada. Nossa, que honra. como é que eu posso te ajudar hoje? Então, eu queria saber essa coisa que eu perguntei, né, da cólica menstrual. Durante a quarentena, eu passei por um processo de endometriose. E aí eu queria saber se tem algum tipo específico que ajuda mais para cólica menstrual, se tem alguma variação, né, de THC Você tem ou... alguma experiência, assim, você prefere fumar ou você está aberto para outros produtos além de flores, né, por exemplo? Então, queria saber, tô aberta a Uhum. descobrir. Ótimo, Júlia. Eu tenho DIU de cobre, né? Isso foi um dos motivos que eu entrei na indústria da cannabis por causa do meu DIU. Eu tinha cólicas monstruosas, assim, que eu nunca tinha tido antes na vida. Então, assim, Imagino. eu sei um pouquinho o que é passar. Eu sei que os casos de endometriose, né? A dor é muito maior. Mas eu tenho uma coisa que eu uso, que eu até postei semana passada não, antes de ontem, que eu estou aqui no meu período, foi um banho que eu fiz com esse produto aqui, que ele Ah, que são maneiro. sais de banhos. Esse aqui ele tem 100 miligramas de THC, 100 miligramas de CBD, é até uma quantidade alta. E eu coloquei um tanto mais ou menos ali, uns 20 miligramas na banheira e tomei um banho. Então, o que que isso faz comigo? Eu fico mais relaxada, diminui minhas dores nas costas também, que são uma coisa que eu tenho durante nessa época pré-menstrual. Também ajuda mentalmente, assim, eu dou uma relaxada maior em geral. E como está dentro da água e está diluído na água, isso também, além da parte tópica, né, de ser na pele, eu também sinto uma melhora na cólica, porque isso também vai ser absorvido pela mucosa dentro da água. Então, eu gosto de fazer um dia antes de ficar menstruada. Eu tenho essa outra opção para você aqui. Tem duas opções de banho. E uma outra opção também, que eu já até ensinei a fazer aqui no Instagram, são as cápsulas, que aí você usa como um supositório. Aqui no mercado legal a gente não tem supositório, porque o supositório é bem médico, né? E aí, como a gente não pode dar nenhuma indicação médica, o que eu posso te falar é que eu uso isso como esse supositório aqui de cápsula. Essa cápsula dá para você comprar em qualquer farmácia, pelo menos aqui no Canadá, no Brasil, acho, talvez online. Mas aí você compra também qualquer óleo de THC. THC ele é um anti-inflamatório e tipo um analgésico muito potente, então normalmente eu uso mais THC do que CBD. E é uma coisa que me tira a cólica tipo em 3 minutos. Qual produto você quer levar? Nossa, achei isso sensacional. 3 minutos. É, você Sensacional. Você tem alguma dúvida, assim, em relação às coisas que eu falei do banho ou do Então, achei o supositório? banho muito interessante, né? Eu não sabia que tinha uma absorção assim pela pele, não fazia ideia. Eu Uhum. também sou uma que quero ser sua aluna, né? Ai, que ótimo. Tô aguardando ansiosamente o próximo curso. Não sabia que tinha essa absorção. Eu vi até o seu vídeo, né, falando mostrando, mas eu não sabia que tinha esse efeito, sabe? Uhum. Não fazia essa ideia. Não, isso assim, são coisas que, por isso que é importante a legalização, né? Porque com a legalização a gente começa a ter mais acesso tanto à informação quanto também aos produtos, assim, porque supositório mesmo é uma coisa que nem aqui as pessoas falam muito. Eu falo muito de supositório porque eu tive muito benefício, tanto vaginal quanto anal, para minha dor de coluna, que eu tenho uma dor no ciático. Então, o supositório anal ele é absorvido muito mais rápido e age localmente. E tem algumas pesquisas que indicam esse benefício da cintura para baixo, assim, para dores da cintura para baixo com o supositório anal. Então, eu acho que a gente tem esse mundo de possibilidades para explorar, mas se você também é uma coisa que eu faço junto com isso, porque às vezes com banho você pode demorar um pouco a sentir esse benefício, assim, algum Sim, meia vai tão rápido. hora. Então fumar também é a forma inalada, né, de cannabis com vaporizador ou flores mesmo, qualquer pré-bolado que a gente tem aqui.
você pode ter esse benefício bem mais rápido também. Sim, ajuda Então, muito com dores crônicas, né? Ajuda muito. também. Qual produto você quer escolher? Vamos brincar direito, como você fosse comprar agora. Ah, então, eu escolho essas cápsulas. Essas cápsulas, você quer testar o supositório, então? Isso. Então, ótimo, Júlia. Qual é a Só... faixa de preço Ah, dessas cápsulas? boa pergunta. Essas cápsulas, normalmente, a gente vende num pacotinho de 30 cápsulas, e aí depende da potência, tem umas que são 1 para 1 também, do mesmo tanto de THC para CBD. Vai de uma média de desde $20, mais ou menos, até 45. Depende um pouco do método de extração, depende da qualidade, depende da empresa. Entendi. Mas é mais ou menos por aí, de $20 a $45. Nossa, então não é tão caro, né? Um Não é, preço. não é para ser, né? Porque na verdade, assim, igual essas de $20 funciona super bem, já usei. Normalmente é uma extração de CO2 e tem umas que. E também eu acho versátil, porque cápsula você pode. O óleo, né? Você pode fazer suas próprias cápsulas, mas você também tem essa versatilidade de ingerir, de usar como supositório. Uso, né? Então, a única coisa que eu acho um problema da cápsula é você não conseguir aumentar a dose gradativamente. Então, se essa dose aqui tem 10 miligramas de THC, por exemplo, para você aumentar a dose, você teria que ter 2 cápsulas, aí já passa para 20. Então, às vezes, isso é uma parte negativa de ter a cápsula pronta, assim. Mas se Sim, você já sabe sua dose e se você já usa e funciona assim, aí eu super aconselho ter cápsula. show. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Quem quer entrar mais? Adorei a primeira Tchau, convidada. tchau. Beijo. Como é que eu faço? Aí, a Júlia saiu. Quem mais quer entrar? A dosagem, o Diogo está perguntando da dosagem do sais de banho. Teste, Diogo. Na vida a gente tem que testar com cannabis, tudo é uma experiência. Eu testei essa de 25 miligramas de THC com CBD, mas vai muito da experiência mesmo. Vini Oliveira mandou aqui um request. Vai entrar. Vamos ver o que, que o Vini quer do meu dispensário aqui. Ó, deixa eu falar enquanto ele está entrando. A gente tem aqui os óleos, as flores de cannabis aqui embaixo os comestíveis e tem as bebidas aqui no cantinho, que não está dando para ver muito, mas tem umas bebidas aqui. E aí tem os concentrados. Nos concentrados a gente tem haxixe, tem bubble hash, tem esse aqui que eu comecei a live fumando um pouquinho, que é uma caneta nova que eu comprei ontem. Essa aqui da Broken Coast, que é uma marca aqui de BC, de onde eu estou, em British Columbia, aqui em Vancouver. Vamos ver, tem umas perguntas. Então, esses produtos não são da mesma marca, são produtos do mercado legal. Quem quiser fazer pergunta tem que entrar, porque senão não consigo conversar e saber mais de vocês. Não dá para só perguntar assim o que é para estresse. Eu tenho que saber qual é o seu caso, tenho que saber por que você está querendo. Olá! Ei, Lu, Oi, tudo bem? tudo bem? Tá falando da onde? De Belo Horizonte, Ai, que bom, terra boa. Como é que é seu BH. nome? Igor, Oi, Igor, como é que eu posso te ajudar? eu estou assim finalizando esse processo de Covid. Hoje é meu décimo dia de Covid. Uau! Assim, naquela vontade de fumar, mas evitando, né? Aham. Então, eu queria saber o que que a cannabis tem assim para aumentar a imunidade e ser usada de uma forma de não ser inalada, né? Ser assim Uhum. usada de uma forma mais com redução de danos e tudo mais. Sim, que legal, Igor. Ó, primeiro, boa sorte aí, né, no seu processo. Você falou que tá aí com 10 dias de Covid. Você tá Isso. sentindo bem, assim, ou Tô não? bem, graças a Deus, tô Ah, bem, que tá ótimo. tranquilo. Tá assintomático. Sim, sim. Que bom. Ô, Igor, a gente tem aqui, como você tá, né, nesse caso de Covid, com o pulmão comprometido aí de alguma forma, e você estava querendo alguma coisa para não inalar, eu tenho aqui várias opções de óleos de THC e de CBD. Uh,
Tem mais aqui, só que eu consigo segurar. O que tem aqui também, eu tenho os comestíveis, então eu tenho Olha que chocolate legal. aqui. Tenho os gummies, que são aquelas jujubas, Sim, com THC, com CBD. Que mais que a gente não... E tem as bebidas. Tem até uma cerveja que é sem álcool, com THC e CBD ó. aqui. Tem algumas possibilidades. Você prefere uma coisa mais concentrada, assim, como óleo, ou os comestíveis? Eu acho que o óleo, porque os comestíveis eu não me dou muito bem com os comestíveis. Já tentei fazer manteiga, fazer azeite e sempre me dá assim uns revertérios, assim, sabe? Não sei se é a É, dosagem, que é, certo, mas é bem provavelmente a dosagem. Assim, eu também já tive vários problemas assim com comestíveis. Inclusive, eu tenho menos comestível aqui do que e a maioria só de CBD, porque eu tenho uma sensibilidade grande também a THC ingerido, porque ele é eu também. diferente, né? Sim, Quando você fuma, o delta 9 THC ele vai do pulmão para o sangue. E quando você ingere, ele passa no fígado e transforma numa molécula menor. E aí ela passa sim. mais fácil no cérebro, pela barreira de sangue do Entendi, cérebro. E entendi. Deve ser. aí é isso que faz a gente ficar muito mais chapado do que quando a gente fuma. Então tem que ter realmente controle da dosagem quando a gente fala, né, dos comestíveis. Então, nesse caso, a gente não tem ainda, assim, tem várias pesquisas sendo feitas, né, em relação a cannabis e Covid. A gente tem visto vários casos de melhora de quem está com Covid e usa CBD, THC, O CBD eu já uso. O CBD eu uso o óleo o para óleo. dormir. É, Ah, tá. Então você já. E você usa já de faço. associação ou você mesmo fez? Eu uso da Abraço. Ah, que legal. Ah, então É, você já está mais familiarizado, você tem um produto em sim, casa. sim. O CBD, ele ajuda a equilibrar, né, e ajuda na imunidade em geral. Então, uma das coisas que eu também tomo todo dia à noite é um pouquinho de CBD. Isso me ajuda tanto a melhorar o sono e tudo mais, isso vai deixando, com certeza, a imunidade melhor. Sim. Eu tenho aqui três opções que eu segurei aqui. E aí, falando um pouco mais sobre os produtos, a diferença desses dois, que são a mesma marca, essa Blisco e esse Sugar Leaf, eles são da mesma marca, só que esse é feito com a parte principal da flor e esse é Sim. feito com as aparas, depois que Sim. faz o trim. As trima. Então, isso, as trimas. Então, esse aqui não seria, digamos assim, a parte mais nobre e Sim. melhor qualidade, mas é uma boa opção também e é mais acessível. Esse óleo aqui custa US$ 70 e esse aqui custa 35. Então, pela metade do preço, às É. vezes a gente tenta. E, E a, e, e os olhos é sublingual também? Tudo sublingual. eu gosto muito dos óleos porque eles são multi, né? Assim, você pode, se você segurar embaixo da língua um pouquinho e usar sublingual, você pode ter um benefício aí tipo, de bater mais rápido, né? Que você conseguir sentir mais rápido, porque ele vai ser absorvido na mucosa. Aí Sim. uma parte com certeza vai ser ingerida, né? Então vai ter que demorar mais ou menos 1 hora assim para fazer essa digestão e essa metabolização, não sei se essa palavra existe, para ter o Existe. metabolismo e também você pode usar tópico. Eu tenho um problema de coluna, então normalmente eu uso mais THC, porque a gente não fica chapado pela pele, então dá para Ah, você não. usar. Não. A pele ela é muito grossa, então imagina que se qualquer coisa, né, se lavar a mão com sabão, por exemplo, se isso fosse penetrar na pele, a gente estaria É, muito intoxicado. sim. Então, isso é uma inteligência do nosso corpo, né, de ter essa barreira. E aí, por isso que a única forma de você passar, né, tópico, seria com um produto tipo esse aqui, que ele é um transdermal, que ele tem uns aditivos químicos nele que ajuda a penetrar o produto na pele.
Aí você Entendi. consegue até ficar chapado com esse produto aqui, eu já fiquei Legal. pela pele, mas Legal. normalmente esses aqui não. E aí a diferença de extração desses produtos é que faz também a qualidade. Então esse aqui é US$ 70, é uma extração com dois passos, subcrítico e supercrítico de CO2. Sim. Então ele é um pouco mais caro, pela qualidade também e pelo processo de extração. Esse aqui é só supercrítico, então ele é um pouco mais barato. Qual E o desses? sabor? E o sabor? Ah, boa pergunta. Tá vendo por que que a gente precisa de conversar com a pessoa? Porque tem Claro. esse feedback. Então, esse aqui tem um sabor mais acentuado, ele tem gosto mesmo de cannabis, e é o motivo que eu gosto dele. Esse aqui, ele tem menos, vou até te mostrar a cor dele Porque o aqui. óleo de CBD ele tem um gosto bem forte, né? De cannabis mesmo. É, tá vendo que É, esse aqui, ele é meio transparente? ele é mais clarinho, é. Então, porque ele foi feito só com supercrítico, uma coisa que o óleo da Brás, por exemplo, Ele é mais verdinho. ele é mais verdinho porque ele é feito primeiro com extração com álcool e depois diluído no óleo de coco. Então é Isso. isso, essa extração com O gosto álcool, é bem marcante. ele pega tanto os canabinoides, que os canabinoides ele não tem gosto, o que tem gosto são os terpenos, né? Sim, E também o material da planta, que é o que deixa o pigmento, tipo a clorofila, né? Aquela sim, parte mais verde do óleo. Então, quando você faz extração com álcool, ele tira essas duas partes, tanto a parte dos componentes químicos quanto a parte da matéria da planta. Por isso que ele fica grosso e viscoso, igual esse aqui, ó. sim, Aí eles sim. pegam isso aqui e diluem no óleo, porque esse aqui é um super concentrado, tanto é que ele vende numa seringa, assim. Ó, legal. Ah, Então, eu vou nesse de US$ 70 aí. Acho que ele é é, mais puro. Acho que ele me atraiu mais. Acho que ele vai dar o efeito mais rápido. Acho que vai me atender essa e outra necessidade, essa coisa, vontade que eu tô. outra coisa, não De- tá pagando, então vamos escolher o mais Pois caro, não é é, mesmo? pois é. Ô, Igor, muito Muito obrigada. obrigado a você. É um É, prazerão falar com você, te adorei conhecer pessoalmente. também. Um beijo para todo mundo de BH, que Te saudade de acompanho BH. sempre. Beijo. Valeu, obrigada. Tchau. Até mais. Quem mais quer conversar comigo? Já foram duas pessoas. Eu tô com atendimento rápido, 10 minutinhos no máximo para cada um. Esse aqui, né, que eu tava mostrando agora pro Igor, esse aqui que eles chamam de, é o que eles chamam de RSO ou Phoenix Tears ou o FECO, que é o Full Extract Cannabis Oil. Essa é uma extração, normalmente com álcool, e ela fica super densa, viscosa, e ela é muito concentrada, por isso que ela vende aqui nessa seringa. Normalmente as pessoas que têm câncer, têm casos bem graves, assim, usam esse produto concentrado, porque precisa de uma dosagem muito alta. Ou então você pode diluir isso em um outro óleo, e como qualquer óleo de coco ou um azeite, e conseguir né, dissolver um pouquinho e usar também. Mas isso aqui a gente não vende no mercado legal do Canadá, porque ele é muito concentrado e é usado por uma finalidade muito médica. Isso, RSO. Aqui eles também chamam de Phoenix Tears, Lágrimas da Fênix. Eu gosto desse nome. Ninguém mais quer conversar comigo? Ninguém mais tem uma pergunta? Ah, tá perguntando aqui o que eu tava fumando. Tava fumando esse aqui, ó, no começo da live, que é uma caneta. Quem me segue aqui também, aqui tem uma moça perguntando aqui se eu tenho noção da dosagem. Eu falei isso quando eu expliquei sobre dosagem lá quando eu ensino a fazer. Dosagem a gente tem que testar. Não existe uma dosagem única, padrão. O que eu uso para mim são 25 miligramas de THC. E isso para mim me ajuda. Depende do dia, tem dia que você precisa de mais, tem dia que você precisa de menos. O que a gente tem que aprender com cannabis, na verdade, é aprender a ler o seu próprio corpo. Isso é uma coisa que a cannabis ajuda muito e a você ter mais percepção sobre o seu corpo. Então, assim, essa ideia, né, a cannabis, ela propõe para a medicina uma outra forma, um outro olhar. Então,
é bem importante você conseguir ver o que você precisa, sempre começar do mínimo. Não faria essa sugestão de começar com 25, eu estou falando que eu uso, mas eu acho importante as pessoas testarem e perder esse medo de testar. Assim, com cannabis é muito difícil de você falar assim, funciona isso, tantas miligramas 2 vezes por dia que isso funciona. Isso é medicina alopática e não funciona com cannabis. Então, é bem importante você estar disposto a experimentar. Quem chega, né, para querer usar cannabis querendo uma bula de remédio assim, normalmente dá errado porque a gente não tem. A gente não tem, é um fitoterápico, é diferente. Depende do organismo da pessoa, depende do seu sistema endocannabinoide, depende do que você come, depende da conjuntura inteira do seu problema. A gente nunca só tem uma coisa. Tem uma pessoa aqui querendo falar. Vamos conversar com o Rafael aqui, que pediu uma solicitação. Eu só vou responder pergunta que tem que entrar. Tem aqui perguntando do Delta 8, se quiser entrar para perguntar sobre o Delta 8. Alô, não tá conseguindo Oi. escutar melhor ou ainda Agora tá continua baixo? perfeito. Não, agora tá Ah, boa, boa. perfeito. Deu certo. Onde você tá? Como é que é seu Boa. nome? Onde você tá? Pô, meu nome é Gustavo Pessoa, e eu sou daqui da Paraíba, interior do Nordeste aqui, Nordeste paraibano, Que entendeu? bom. Ideal pra... Eu já. Pode É continuar. Gustavo, né? É, Eu já falei para quando eu sair daqui do Canadá, vou pegar um avião direto para Paraíba, porque aí tá o paraíso da cannabis. Estou muito curiosa o de Paraíso... dar uma Ah, volta sim, por aí. aqui tem a Abraça a Esperança, né? Que é uma das maiores associações do Brasil de cannabis, Sim, né? Que é uma sim, maravilha. E tem um sol perfeito, né? Para poder as plantas produzirem bastante THC. exatamente. Ô, Gustavo, como é que eu posso te Inclusive... ajudar? Ah, de várias formas, né? Tipo, você é uma pessoa que eu comecei a acompanhar recentemente, acho que foi por meio do Uhum, Smoke Buddies, que é um portal que uhum, eu sigo há bastante tempo. E eu vi que lá eles falaram sobre o Delta 8 THC, que uhum, tipo, as informações básicas que eu vi foi que o Delta 8 THC ele tinha sido descoberto recentemente e ele tinha um potencial de THC mínimo, ou seja, dava um barato, vamos dizer, mínimo, e também tinha uhum, potenciais do canabidiol, do CBD, entendeu? uhum, Ou seja, era ideal para pessoas que queriam um barato, queriam uma sensação medicinal, mas não tanto, não uma pancada, né? E eu vi que começaram a vender, que estourou, né? Também, isso já é uma segunda uhum. postagem, né? Que seria bom para os atletas também. E estourou nos Estados Unidos, tipo, postos de combustíveis vendendo, headshops, tudo vendendo Delta 8 THC. É. Mas disseram também no Smoke Buddies que podia virar fumaça, entendeu? Poderia desaparecer, entendeu? No mercado. Eu queria entender por que se seria tão benéfico assim para os É consumidores. ótimo, Gustavo. Eu até escrevi um post sobre isso aqui no meu Instagram, depois você volta Ah, lá para foi? ver um Eu não vi, post. caramba. Eu queria só falar assim, um pouco do contexto histórico desse surgimento dos produtos de Delta 8. Como Uhum. você vê aqui no meu dispensário, a gente não tem Eu vi nada com aí. Delta 8. E Aham. aí por quê? Porque aqui no Canadá é legalizado federalmente. Nos Estados Unidos, só o CBD é legalizado federal. Só o Então, CBD. normalmente as pessoas que fazem a legislação, elas não entendem de cannabis e nem de ciência da cannabis. Então, todo mundo que entende um pouco de ciência da cannabis sabe que quando você legaliza o CBD, você automaticamente está legalizando o THC nas suas várias formas, porque a partir do CBD você consegue sintetizar o delta 9 THC, o delta 8 e o delta 10. Então, Caramba. o delta 8 ele é a gente chama de um canabinoide menor, porque ele tem em baixas quantidades. Quando a gente pega uma flor, por exemplo, como essa aqui, ela pode ter, assim, normalmente eu faço esse trabalho, né, de análise dos certificados de análise, né, do teste de laboratório desses produtos aqui do Mercado Legal. Então, normalmente, quando você vê esse relatório, né, do laboratório, ele vem assim com 0,8, 0,3 delta 8 THC.
E aí, Eles a única. especificam tipo, todos os canabinoides, né? Isso, normalmente testa para os principais, assim. Os E aí, a principais, na única verdade. forma de você ter esse delta 8 em grandes quantidades seria extraindo, só que não vale a pena, porque se tem 0,8 numa flor, você vai precisar de toneladas de flor para conseguir extrair isso numa quantidade razoável. Então, não vale a pena. O que a indústria nos Estados Unidos estão fazendo é transformando o CBD, que é legalizado, em delta 8 com em laboratório, é uma reação química. Então, Ah, por que entendi. eles estão fazendo isso? Porque o delta 9 ele é considerado uma substância em Schedule 1, que seria a substância na escala mais perigosa dos Estados Unidos, que ela não serviria para nada O medicinal FDA, né? e então, o que que acontece? O delta 8 ele está nessa zona cinza que a gente chama aqui. Por quê? Porque ele não está lá junto com o delta 9 no Schedule 1 e ele vem do CBD. Então, teoricamente, está legalizado, né? Porque se o CBD está Sim. legalizado, o delta 8 estaria também. Então, o mercado dos Estados Unidos, eles estão arrumando um jeito de conseguir legalizar, ter o legal high, que eles chamam, que é uma forma de você ficar chapado legalmente, a partir do CBD. E isso também tem uma coisa também política atrás disso, que é tentar dar uma empurrada para a legalização. E lógico, as empresas querem ganhar dinheiro e eles estão vendendo muito. Por quê? Porque, como você falou, o Delta 8 ele tem basicamente as mesmas propriedades do Delta 9, só que ele é menos, ele é menos, te deixa menos chapado. Entendi. Em- Porque ele se conecta, ele tem uma a biodisponibilidade, né? Ele se conecta com menos eficiência nos nossos receptores. Entendi. Então, é basicamente isso que faz ele ter as propriedades medicinais do THC, mas não te deixar muito chapado. E isso é muito bom para algumas pessoas. Mas ele É, não substitui o CBD ou alguma coisa assim, entendi. não. Ele é basicamente um THC mais ameno, assim, um Delta Pois é, 9. exatamente. A dúvida principal era essa. Se ele é extraído do CBD, ele já é um produto do CBD secundário Uhum. e leva THC na fórmula, o nome THC, ele realmente entrega esse barato, entendeu? Ele realmente entrega um pouco da brisa do THC, ele realmente tem THC. Sim. O que que acontece? Caramba, Ele que é uma legal. molécula do THC. A única diferença quando você dá um Google aí na molécula do delta 8 e na molécula do delta 9, você vai ver que a única diferença entre essas duas moléculas é um double bond, que eles chamam na química, que eu não sei como é que fala isso em português, mas quando você tem aqueles tracinhos, tem um tracinho que é duplo. Por isso que eles chamam de Ah, ligação dupla, né? Traduzindo literalmente sei, aqui. Então, sei. essa é a única diferença. E é isso que faz o delta 8 ter menos afinidade para os nossos receptores. Caramba, que legal, Mas cara. então isso vai ser Eu não super tinha dúvida. explorado pelo mercado dos Estados Unidos e já tem o pessoal dos Estados Unidos exportando delta 8 para o Brasil, já começou isso. Já? Nossa, Então, precisa isso também, né? em breve teremos Delta 8 no Brasil, porque a partir do momento que a legislação brasileira aceita ter o CBD, eles não sabem, mas eles estão aceitando ter um Delta O 8 Delta também. 8, né? E o Delta 9 também, dá para você fazer o Delta 9. E só falando um pouquinho de como faz, você tem que diluir, né, em um solvente, pode ser como o álcool, por exemplo. Depois Butano. você coloca um ácido um ácido e esquenta isso a mais de 100 graus Celsius, por média de 100 graus Celsius. Essa coisa química ali, depois você coloca algum agente neutralizador e aí isso não transforma só em delta 8, vai transformar em delta 8, delta 9, delta 10. E aí você Várias tem que coisas, né? eliminar o delta 9 até 0,3%, que é o tanto que a legislação dos Estados Unidos aceita. E aí você tem aí o seu Delta 8 para colocar nessas canetinhas ou num qualquer produto desses Cara, aqui que a gente tem e consumir o, com os o, benefícios do THC com menos chapação. Ô, Luna, a gente já tem aqui na Paraíba, aqui, isso vou revelar um segredo, né? A gente já tem aqui no interior o Delta 8, entendeu? Aí, que Mas bonito! Adorei!
Esse Mas eu aí não vai li no ter, tipo feed. assim, 0,3 de delta 8 e espero que tenha uns 14% aí de THC para você. Pronto, aí estaria na Disney. Ô, Pois Gustavo, é isso. valeu Muito aí pela obrigado, Luana. pergunta. Tamo junto Obrigada. e Acho que vou tudo atender de mais bom pra duas você. pessoas. Valeu, Gustavo. Até Certo, mais. até mais. Agora, como é que a gente. Quem mais quer conversar comigo? Não tem ninguém pedindo para conversar aqui. Cadê o Felipe? Bora, Felipe. Vou te chamar, hein? Se você estiver por aí. A gente nunca conversou aqui aqui numa live. Meu conterrâneo, Felipe, não deve estar por aí. Ah, já saiu. Everton Marco quer conversar? Tá na Bahia. Quem mais? Eu aprendi química em inglês, porque até então eu sou uma antropóloga que sempre odiou química. Então, aqui dá para ver melhor desse ângulo. Oi, Clara. Oi. Tudo bem? Bem, Luna, né? Luna. Você comecei a seguir você, achei legal que você conhece uma galera de Salvador também. Morava aí em Salvador. Casei e mudei para Massa. Salvador e depois vim para o Canadá, mas morava lá no Santo Antônio. Saudade da Melhor Bahia. vibe. Agora Clara, eu não tô mais. como é que eu posso te ajudar? O que tipo de produto que você está precisando? Ou para você, ou para alguém, ou para sua família? Poxa, tanta coisa. Eu tenho muita dor na minha mandíbula Uhum, e aí eu fico me perguntando se a maconha pode ajudar mesmo nisso, porque às vezes eu sinto mais dor quando eu fumo, por exemplo. uhum. Olha, você falou uma coisa que eu também, eu tenho aquela coisa de apertar. Eu não faço aquela coisa de ranger o dente à noite, mas eu aperto o maxilar, assim. Sei lá se chama bruxismo, mas eu tenho isso às vezes, é estresse, né? Assim, a minha dentista falou para eu meditar, mas eu sou meio ruim de meditação. Eu preciso chegar lá, mas ainda não estou nesse estado evolutivo, ainda não. Mas uma coisa que eu percebo é que depende da variedade de cannabis que. Aí, ó. O Você é mandíbula. dentista? Eu fui no dentista, ele falou Ah, isso. tá. Exatamente isso. E aí o que que eu descobri para mim, assim, que funciona? Eu passo THC aqui fora e faço uma massagem, que eu acho que isso ajuda a relaxar. Sim, Outra coisa também que eu faço, CBD toda noite me ajuda a dormir um pouco mais profundo, mais relaxado do que quando eu não tomo. E eu sei que algumas variedades de cannabis, tipo, deixa eu ver alguma aqui, tipo essa aqui, por exemplo. Ela é uma que ela tem um alto grau que é o que a gente chamaria de sativa dominante. Ela tem um alto grau de terpinoleno, que é terpinoleno, que é um terpeno que me deixa mais apertando a boca, assim. E eu já percebi que toda variedade de cannabis que tem muito terpinoleno me deixa mais assim ativa, né? Eu tenho dificuldade para dormir e me deixa apertando mais o dente. Então, sim, essas são umas que eu tento evitar. Agora, sim. tem algumas outras, tipo essa aqui, que é uma que eu gosto muito, assim, de fumar, de vaporizar antes de dormir. Ela tem um perfil um pouco mais que a gente chama de índica dominante, que me relaxa um pouco mais. E aí eu sinto uma diferença também. Eu gosto muito de passar esses óleos. O óleo tópico, a gente menospreza um pouco o uso tópico da cannabis, porque parece meio bobo, Sim. mas realmente é uma coisa que assim melhora a minha coluna, melhora essa dor aqui, esse estresse, né? Sei lá o que é isso. Então Sim. eu acho que é uma das coisas. Eu indicaria para você levar uma tintura de THC para usar aqui, ver se uma massagem com THC pode melhorar. Ó, eu vou te mostrar uma Ok. coisa, é que eu tô cultivando também. E aí Gente, só cultivadores nessa live. minha gata, ela come a planta. É um negócio incrível. Eu tenho que, É só eu essa tenho que planta ou outras plantas também?
Tem essas duas filhotinhas também. Aê! Ela tá entrando. Arrasando, Aí, Brasil. a minha gata fica Ai, que comendo a planta. linda! Não pode, não Não pode. pode, deixa ela É, fora do alcance da gata. Tem que botar ela no. Mas que linda, suas é plantinhas estão uma. lindas. Pois é, mas é uma conversa que eu tenho com as pessoas da casa, sabe? Pra Ah, poder imagino. cultivar. Só para a É gente uma terminar a romântica. brincadeira aqui, que produto você queria levar daqui, se for para te ajudar aí no seu maxilar? É, esse negócio bem índica que você falou, que dá sono e Esse tal. aqui. Ah, então tá. Então E esse aqui vai ser mais ou menos uns $45, mas tem um cheirinho muito bom e vai ajudar com certeza a melhorar aí o seu maxilar. Pelo menos o meu ajuda muito. Clara, obrigada. Meu valeu. sonho era um teletransporte aí para essa Bahia de meu Deus. Tchau, tchau, Como é obrigada. que desliga? Tchau, tchau. Onde Ah, que desliga? eu também não sei. Tenta aí, tenta ter um botãozinho superior no canto superior direito, tem um X. Aí foi. Obrigada, Clara. Mais uma pessoa antes da gente terminar essa live. Tô adorando. Tem duas pessoas cultivando. Duas pessoas que entraram aqui cultivando, com plantas lindas aí, no Nordeste, né? Salvador e Paraíba. Quem mais está cultivando aí, quer entrar? Gente, pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma coisa elaborada, assim, não. Vamos ver. Tem, tem um amigo querendo entrar aqui. Vocês podem pedir também, tem um request ali que aí já aparece aqui para mim. Olá, Olá, Luna. Eu sou o tudo Cauê. bem? Tudo bom? Como é que é seu nome? Eu sou o Cauê. Cauê. Tá falando da onde, Cauê? Eu falo de Olinda, né? Eu sou baiano também, mas eu moro em Olinda. Ah, que maravilha. E aí, como é que você tá? Como é que eu posso te ajudar com esse dispensário aqui? Tá lindo esse dispensário. Então, eu cheguei a fazer uma produção de uns óleos, né? E ele é puro THC, né? Eu até ganhei um tempo atrás um, um, 1% de THC e CBD, que às vezes eu faço uso para dormir, né? Assim, às vezes quando eu tô muito agitado, corto com insônias, assim, esse óleo às vezes acaba me prolongando meu sono, consigo dormir um pouco mais, né? E esse que eu produzi em casa, assim, eu cheguei a passar para alguns amigos também nesse intuito, assim, de auxiliar algumas pessoas, né? Dentro das minhas Uhum. pesquisas, que são muito vagas ainda, né? Mas eu queria saber um pouco sobre essa diferenciação, assim, no caso de um óleo que só THC, né? E ele tá bem forte, assim, na verdade. Ele, tipo, qual o uso apropriado para ele enquanto terapêutico, né? No Uhum. caso, para insônia, no caso, depressão, né? Eu sei que ele tem todas as, né? Enfim, ouvir um pouco de Uhum. você. Tá, Cauê, assim, eu queria te falar também que eu comecei assim também na indústria da cannabis, produzindo óleo para mim por causa das minhas cólicas menstruais. Então eu acho muito bom assim quando as pessoas têm essa iniciativa e principalmente com cannabis, que é uma coisa super acessível e que você pode fazer uma extração em casa. Como é que você faz essa extração? Você faz por infusão? Eu fiz ela no óleo de coco, né? Mais ou menos a 70 Uhum. graus, sabe? Aquelas panelas que você consegue controlar, né? Que ela não chega a Com ferver. infusão. Aí ela fica umas horas, deixei tipo umas 10 horas, uma coisa assim, tá? Sim. A primeira coisa que eu acho que você tem que. Eu fiz uma cartilha que está aqui no link da bio, para quem quiser baixar, falando sobre os óleos. Porque a primeira coisa que a gente tem que saber é a origem, né? E a variedade dessa planta. Porque tem que ser uma planta segura, né? Porque, assim, às vezes, quando você, mesmo sem saber se você faz de um prensado, de alguma planta que você não sabe muito a origem,
ali, quando você concentra no óleo, você pode estar concentrando também coisas ruins, como agrotóxico, qualquer coisa que tiver na planta. Porque a planta ela é bioacumuladora, então ela vai puxar do solo tudo que tiver ali de bom e de ruim. Então, esse é um cuidado que a gente tem que fazer, a gente tem que ter de usar uma planta com boa qualidade. Uma outra coisa, o óleo, né, por infusão, que eu gosto muito, a gente vende esse aqui no Mercado Legal, aqui do Canadá, é de uma empresa muito boa aqui da ilha de Vancouver. Eles têm uma flor maravilhosa, como essas aqui, ó. E eles fazem a partir dessas flores que eles vendem no Mercado Legal, eles fazem esse óleo. Com óleo de cannabis, não funciona muito essa história desse espectro de índica, sativa. E isso é de outra forma, com os comestíveis e com óleo em geral. Então, uma das coisas que assim, o óleo é a coisa mais versátil que você pode ter. Como eu falei aqui, você pode usar o óleo para ingerir, para passar na pele, para colocar numa cápsula, fazer um supositório. E as indicações médicas, no caso, vai de acordo com cada necessidade e da forma que a pessoa consegue testar. Então, você estava falando ali, né, no começo, quando uma pessoa perguntou sobre dose e sobre formas de uso. A gente tem várias pesquisas falando, como você comentou agora, que cannabis ela pode reduzir, né, ansiedade, estresse, depressão. E isso pode acontecer, mas depende do óleo, depende da forma, do método de consumo, depende da dose, principalmente. Então, assim, tem pessoas com ansiedade, se você der THC, ela vai ficar com mais ansiedade ainda. E aí isso não é bom. Mas às vezes uma dose super baixa consegue já equilibrar o organismo dessa pessoa sem nem com que ela fique chapada para isso. Então, a cannabis não funciona com isso, assim, quanto mais melhor. Isso não faz parte da cannabis e nem quanto menos melhor. Porque às vezes também você começa a dar tipo, umas doses homeopáticas, e homeopática eu falo assim, eu estou usando esse termo aí da medicina homeopata, né, homeopática, mas não, assim, sem pré-julgamentos, e também não quero entrar no mérito da homeopatia, mas doses homeopáticas nesse sentido que a gente sabe que é um pouquinho, bem pouquinho, assim, Diluição, né? diluído. Então, assim, isso também não é efetivo para cannabis. Então, tem uma dose ideal, uma dose que tem uma curva até, que seria uma curva, assim, e aí tem essa dose ideal aqui em cima. Quando a gente usa muito pouco, a gente chama de efeito biphasic, bifásico, efeito bifásico. Então, quando você usa muito pouco, não funciona, e quando tem o ponto ideal, e quando você usa muito, também não funciona. Então, tem que achar, e cada pessoa tem esse ponto, assim. Eu demorei um tempo para achar o meu. Uma coisa que eu faço, eu mantenho um caderninho anotando o jeito que eu tomo, para que eu tomo, que horas que eu tomo e como eu senti. Isso é uma forma de você fazer um experimento com você mesmo. Como eu falei antes, eu acho que a cannabis chama para isso. Acho que o óleo é uma ótima forma eficiente de você ter um produto só. Se fosse para escolher uma coisa disso aqui tudo, fala assim, você vai ter que viajar, você tem direito de levar 2 produtos. O que eu levaria seria um óleo de CBD e um óleo de THC, e é isso aqui que eu levaria para minha viagem. Porque com isso aqui eu consigo resolver basicamente a grande parte do meu problema, desde insônia, a minha dor de coluna, minhas cólicas menstruais. Pode virar lubrificante também, dá para fazer tudo com esses 2 óleos. Então, um de THC e um de CBD, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Não sei se eu consegui te responder. Sim, sim. Eu acho que é esse o Leia caminho. minha cartilha. Leia minha cartilha. Eu acho que é uma boa. Ali eu falo um pouco desses princípios da ciência da cannabis e chamo também para uma coisa que eu falo sempre aqui, que é segurança. Assim, a gente tem que ter segurança e responsabilidade. Quem está produzindo tem que ter responsabilidade, porque você está lidando com o organismo de outras pessoas, e quem está consumindo tem que buscar isso, qualidade, segurança,
e qualidade é na flor. A flor que vai fazer qualquer tipo de extração, ali você vai estar concentrando aquela flor. Então é uma Exato. grande responsabilidade. E qualidade, o resto são vários benefícios. Exato. Esse óleo que eu fiz mesmo, assim, ele foi de uma planta muito boa, assim, né? É, Porém, assim, às vezes eu vejo algumas pessoas no meu entorno, principalmente pessoas idosas, assim, e eu fico pensando, nossa, às vezes uma gotinha de sei como poderia, eu acho que dar um upgrade, assim, nessa pessoa, só que como você fala, é uma responsabilidade muito grande, a gente não sabe a complexidade de histórico de saúde dessa pessoa, né? Uma Então, coisa que eu complicado. uma coisa assim, que a gente não é médico, né? Então eu acho isso também complicado, assim. Dentro do meu trabalho aqui no Mercado Legal, eu falo a partir da minha experiência, da experiência de outras pessoas, mas é uma responsabilidade muito grande. Quanto mais eu estudo cannabis, mais eu entendo essa responsabilidade. Eu não tinha essa consciência há 3, 4 anos atrás, quando eu comecei isso, então eu acho isso hoje, para mim, é muito mais responsabilidade. Mas eu acho uma coisa também que, como o THC, né, no uso tópico, você não fica chapado e ajuda muito com artrite, artrose. Eu tenho uma cliente aqui da loja, não aqui da minha loja aqui, mas na loja que eu trabalho, que ela tem muita dor no joelho. E ela não queria usar nada de cannabis. Aí a filha levou ela na loja, e aí eu falei para ela que ela não tinha perigo de ficar chapada pela pele. Ela começou a usar um óleo de THC na pele, e ela sentiu super bem, melhorou o joelho dela, melhorou a dor, da artrite na mão dela. E aí depois, agora já tem uns 3 meses, ela começou a ingerir, porque ela sentiu um pouco mais de confiança usando tópico primeiro. Então, Uhum. mais uma vez, eu acho que o uso tópico ele é bem pouco explorado e ele traz um benefício gigante, assim. Então, eu acho que é uma boa forma também de introduzir a cannabis com pessoas mais velhas ou com pessoas que têm mais resistência. Interessante, gosto. Uso Uhum. estético, legal. Então, tá bom, Cauê. Obrigada aí pela sua pergunta. Legal, grato. Também queria esse teletransporte para Salvador e pingando em Recife, em Olinda depois. Pois Beijo, é. até mais. É. Como é que eu faço para. Eu não sei como é que. No lado direito superior, acho que tem um xizinho, acho que você consegue clicar nele e sair. Vamos já para 1 hora aqui de live. Acho que tá bom, né? E aí, entenderam como é que é a brincadeira? Diogo, você não quis vir fazer nenhuma pergunta? Ah, então é isso, gente. Leia aí essa cartilha no link da bio. Ela é super importante. Eu fiz ela no momento assim, justamente para isso, porque eu sei que tem pessoas produzindo óleo no Brasil. Eu sei que tem muitas pessoas produzindo em casa para consumo próprio, né, também. Então eu acho que isso é uma responsabilidade e acho que a gente tem que, com educação, né, esse trabalho que a gente faz de educação tanto online, tanto no meu dispensário, quanto aqui também no Canadá, é que a gente consegue promover essa consciência mesmo de qualidade de segurança, é tudo nesse universo da cannabis. Eu sempre falo que assim a gente dá uma indicação errada ou ter um produto, né, de baixa qualidade e que faça algum mal para a pessoa, isso atrapalha todo o nosso movimento, porque a gente está aqui para desestigmatizar a planta. Então, a partir do momento que acontece alguma coisa de ruim, é o nome da cannabis, do movimento, da indústria da cannabis inteira, e toda a cadeia produtiva de todos esses produtos daqui, que vai estar em risco, né, de pessoas falando mal, de coisas assim. Então, é uma responsabilidade para todo mundo que gosta dessa planta, que quer que ela seja legalizada, né, que luta para isso de alguma forma. Então, a gente tem que chamar sempre para qualidade, para segurança. Então é isso, adorei. Vou deixar esse dispensário aqui a postos, qualquer hora eu volto aqui. Enquanto isso, vocês vão pensando aí em alguma pergunta, como eu falei, pode ser para várias coisas, pode ser para você, pode ser para uma festa, não precisa ser só coisas medicinais. Falar, quero ir para uma festa e ficar muito doido e eu vou te indicar coisas, ou eu quero, sei lá,
vou falar em público e quero alguma coisa para, né, ficar mais relaxado. Cannabis é um universo de possibilidades e cada dia no dispensário eu tenho experiências incríveis, assim, de pessoas que vêm conversar. A gente está vivendo tempos, né, bem difíceis, assim, de Covid. A gente falou aqui com o Gustavo, que está lá em BH no 10º dia de Covid. E ele está bem, né, está assintomático, mas a gente está, né, com vários problemas no Brasil e no mundo, no Brasil mais do que no resto do mundo, né, infelizmente. E a cannabis auxilia, assim, eu tenho uma pessoa que foi no dispensário contando rapidinho essa história. Ei, Drica, tá aqui. Drica, nossa live em breve. Contando aqui de uma experiência que eu tive essa semana que foi bem, assim, triste, assim, para mim. Eu estava no dispensário, chegou uma senhora asiática, muito bem vestida, com bolsa linda, eu elogiei a bolsa dela, e ela queria um CBD. Ela queria mais ou menos assim, 1 para 1, igual esse aqui. E aí eu estava conversando com ela e eu perguntei para ela, eu falei, você está querendo... Eu falei, para que você quer usar? Porque isso, dependendo do uso que a pessoa vai fazer, a gente consegue indicar melhor, ou talvez outro produto. E aí ela falou assim, eu quero usar para esquecer. Aí eu falei, assim, tipo, esquecer o quê, né? Aí ela muito assim, retida, né? Assim, sabe? Uma pessoa, uma asiática assim, super contida, assim, ela estava bem, digamos assim, distante. Aí quando eu falei assim, para que ela queria usar, e ela falou que queria usar para esquecer, ela começou a chorar muito, falando que a mãe dela tinha morrido. E a mãe dela morreu dormindo, que ela não teve a oportunidade de despedir da mãe dela e que ela queria alguma coisa que fizesse ela dormir e esquecer. E aí ela contou que a psiquiatra dela falou, e ela chorando muito, eu tive que pegar aqueles lenços de papel, dar para ela molhou vários lenços lá na loja, e a gente naquela situação, né, de lidar com uma fragilidade, e isso acontece muito dentro de um dispensário. Poderia ter entrado alguém hoje aqui, por exemplo, falando, eu tô com câncer terminal, como já aconteceu no dispensário comigo, e o que eu tomo para o meu câncer terminal. Então, tem coisas assim que é um lugar que a gente vai né, trabalhar e que a gente não sabe o que vai vir com cada pessoa que entra, como aqui na live. Então, isso é uma coisa que ao mesmo tempo é uma parte que é bacana do trabalho, pode ser bem pesada. Eu já fui várias vezes, depois de atender pessoas, lá pro fundo chorar, assim, porque tem várias histórias, assim, bem, bem difíceis, assim. E essa senhora estava assim chorando muito e ela falou que, como eu falei, a mãe dela faleceu. E aí no final ela comprou um óleo 1 para 1 do jeito que ela já tinha imaginado que ela queria. E ela conseguiu acalmar, dei uma água para ela, ela conseguiu, né, sentir melhor ali. Comprou o produto, mas a gente passa por esse tipo de coisa. E por isso que a indústria da cannabis ela não é como outra indústria. A gente está ali no mercado recreacional de uso adulto, mas são essas as perguntas que a gente tem. São esse público que vai atrás da gente, muitas vezes porque não consegue um conselho médico mesmo, não tem onde pedir isso. Aqui no Canadá isso é difícil. Ontem mesmo, essa foi essa semana dessa senhora, foi o começo da semana, e ontem chegou uma menina tremendo, falando, eu tô muito ansiosa, eu preciso de uma coisa agora para me acalmar, qualquer coisa agora. Eu acabei vendendo um óleo desse para ela usar sublingual, porque ela estava tipo, muito abalada, e com um amigo, o amigo estava pagando, ela não conseguia nem falar direito, ela só falava que ela estava com muita ansiedade e que ela estava tendo um ataque. E a pessoa tem isso dentro do dispensário com você lá dentro e você na responsabilidade de vender um produto para essa pessoa. Então, é mais ou menos isso que a gente lida. E no mais, a gente tenta sempre, né, fazer com todo o cuidado possível, sem, né, vendo o que a pessoa precisa, dando a atenção necessária e tentando, de alguma forma, passar o que a gente tem de conhecimento sobre cannabis e sobre como cannabis pode ajudar as pessoas e pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu vou ficando por aqui. Adorei essa live. Espero que na próxima tenha uma briga aí para entrar, para conversar comigo. Hoje eu tive que ficar pedindo para pessoas entrarem. Na próxima vocês já vão pensando e quando eu fizer uma próxima live vocês já entram com a pergunta na ponta da língua. Adorei.
que tem pessoas plantando e entrando aqui na live para mostrar, né? Assim, a gente vive num estado proibicionista como o Brasil, em vários níveis, então isso sim é um ato, né, de quem está podendo plantar nesse momento, é um ato de resistência, é um ato de coragem, e vim aqui também, muita coragem a aparecer aqui, e eu fico muito feliz. Obrigada a todo mundo. Vou tentar salvar a live para quem está pedindo aqui, e qualquer coisa, estamos por aqui. Beijo para vocês, bom sábado.